Olá, alunos! Eu sou Moisés Marques, professor de Ciências, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10 do livro de vocês, Eletricidade e usos no cotidiano. No capítulo passado, nós estudamos sobre a energia. Vimos que existem diversas formas de energia, e uma delas é a energia elétrica. Ela está presente no nosso cotidiano em diversos aparelhos. É possível perceber a manifestação da energia elétrica, por exemplo, ao ligar uma lâmpada a uma pilha ou bateria, como nesse circuito aí. O fato da lâmpada de LED acender é uma manifestação da energia elétrica. Condutores e isolantes elétricos. Existem materiais que têm boa facilidade de conduzir energia, especialmente energia elétrica, e outros que não. Os que têm facilidade de conduzir energia elétrica, nós chamamos de condutores elétricos, obviamente. E os que têm dificuldade, ou seja, que não conduzem facilmente a energia, nós chamamos de isolantes. Você já deve imaginar que os metais são bons condutores de eletricidade. É por isso que usamos fios. Para praticamente qualquer aparelho elétrico sempre vai ter fios, porque os fios são bons condutores de eletricidade. E alguns isolantes bem conhecidos são, por exemplo, a borracha, a madeira, o plástico, etc. Esses são maus condutores de eletricidade. Por isso que as luvas de quem trabalha com eletricidade geralmente são de borracha, porque a borracha é isolante. E os fios, eles são encapados com um tipo de plástico, porque o plástico é isolante, ou seja, ele dificulta a passagem da eletricidade. Corrente elétrica. Afinal, o que é a corrente elétrica? É um pouco difícil explicar o que é eletricidade, mas vamos tentar. De que você é feito? De que eu sou feito? De que todas as coisas são feitas? Existe uma teoria que diz que todas as coisas são feitas de pequenas partículas invisíveis, mesmo ao microscópio, você não consegue vê-las. Essas partículas se ligam umas às outras e formam as coisas. Entre as partículas que me formam e que formam você, existem outras partículas que têm carga elétrica, e elas são livres, ou seja, elas podem se movimentar de forma aleatória. Essas partículas nós chamamos de elétrons. Vou falar logo o nome, nós chamamos de elétrons. Por exemplo, em um fio. No fio existem partículas livres com carga, que são os elétrons. Quando você liga esse material, como um fio, a uma fonte elétrica, como por exemplo uma pilha ou uma bateria, esses elétrons, essas partículas, elas começam a fazer um movimento organizado. Elas se organizam e se movimentam. Esse movimento organizado dessas partículas, esse fluxo de elétrons, é o que nós chamamos de corrente elétrica. É isso que é a eletricidade. É um fluxo de partículas ordenado, no caso, os elétrons. Esse movimento dessas partículas só ocorre quando existe uma diferença de potencial, ou tensão elétrica, que é medida em volts, que você já deve ter ouvido falar. Qual é a tensão da tomada da sua casa? 220 volts. Os aparelhos que a gente tem normalmente funcionam com essa tensão, com esse potencial elétrico, essa diferença de 220 volts. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui dois fios, é um só, né? Mas imagine que são dois separados. Para poder essas partículas saírem desse fio aqui para esse outro fio aqui, tem que existir uma diferença de potencial, uma tensão elétrica entre esses dois fios. Ou seja, isso quer dizer que a quantidade de partículas que eu tenho em um fio tem que ser diferente da quantidade que eu tenho no outro fio. Então, se aqui tiver 10 partículas, um exemplo, e aqui tiver 5, aí esse que tem 10 vai sair algumas e vai para o que tem 5. E aí vai formar uma corrente elétrica. Só que para que tenha essa diferença de partículas, precisa de ter alguma coisa que vai causar essa diferença. Que no caso pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser alguma força. Alguma coisa que vai gerar essa diferença de partículas, que vai gerar uma diferença de potencial elétrico, uma tensão. Por convenção, dizemos que as partículas saem do polo positivo para o polo negativo. Ou seja, em uma pilha, por exemplo, as partículas sairiam da parte positiva da pilha e entrariam na parte negativa da pilha. Você pode prestar atenção que nas pilhas e baterias tem um sinal de mais
em sinal de menos, que indica os polos positivos e os negativos. Eu já falei que a diferença de potencial é medida em volts e a intensidade da corrente é medida em amperes, ou seja, a quantidade de carga que passa é medida em amperes. Gente, é importante lembrar que a eletricidade ela é perigosa, ela pode causar acidentes. Felizmente existem vários dispositivos que tem nas nossas casas que servem para nos proteger, como o famoso disjuntor, além de fusíveis e outras coisas como por exemplo o fio terra. Você já deve ter ouvido falar no fio terra. Sabe aquelas tomadas que tem 3 pinos? Pois é, o pino do meio ele serve para proteger em caso de que um aparelho esteja com algum tipo de dano que vai fazer com que ele fique com carga. Por exemplo, a geladeira. A geladeira ela tem a carcaça de metal, a porta dela tem metal. Então se um fio lá dentro da geladeira se soltar e encostar nessa carcaça, ela toda vai ficar energizada. E se você colocar a mão na geladeira, você leva um choque e você pode morrer. Nesse caso, aquele terceiro pino da tomada, que é o fio terra, ele está ligado diretamente na carcaça da geladeira. Então se essa situação que eu falei acontecer, em vez de energia passar por você e ir para a terra, ou seja, em vez de você levar o choque, a energia vai sair da geladeira, da carcaça e vai passar por esse fio e vai para a terra. E nesse caso você não leva um choque. É assim que funciona o fio terra. Não sei se deu para entender. É que entre a energia que passa na sua casa, nos fios, entre a energia dos fios e a terra, existe uma diferença de potencial. Lembra que eu falei que tem que ter uma diferença de potencial? Então, se você triscar um fio desencapado, o seu corpo vai servir de condutor. Então, a energia vai sair do fio, os elétrons vão sair e vai passar por você. É assim que você leva um choque, que a gente chama. No caso que eu falei da geladeira, se ela tiver o terra, a energia vai passar pelo fio terra e vai para o chão e não vai passar por você. Então, você não vai levar o choque. O circuito elétrico. Um circuito elétrico precisa de quê? Um gerador de energia, um fio condutor e um aparelho que vai usar essa energia, que nós podemos chamar de receptor, como a gente viu no capítulo passado. Nesse exemplo aí nós temos uma pilha, um fio e uma lâmpada. Quando você liga todos esses dispositivos, nós chamamos de circuito fechado. Ele está completo. Quando você desconecta um fio, por exemplo, solta um fio da lâmpada, aí nós temos um circuito aberto. É basicamente assim que funciona os interruptores e os aparelhos das nossas casas. Tem um botão liga e desliga. Funciona dessa forma. Quando você aperta ligar, ele fecha o circuito e aí os elétrons começam a circular. Quando você aperta o botão, ele abre o circuito, ele desconecta. É exatamente igual aos interruptores que nós temos nas nossas casas. Nós podemos montar um circuito elétrico de duas formas diferentes. Podemos montar em série, que a gente chama, ou em paralelo. Como é isso? Imagine que você tem 3 lâmpadas e você quer ligar em uma pilha. Você pode ligar uma lâmpada na outra e depois na outra. Ligar as 3 lâmpadas em seguida, na mesma pilha. Nesse caso, é o que a gente chama de ligação em série. Quando você faz esse tipo de ligação, a tensão ela vai ser dividida entre as 3 lâmpadas. Já a ligação em paralelo, você liga os fios a cada lâmpada separado. As lâmpadas não estão ligadas entre si, igual a figura aí. Nesse caso, a corrente é dividida, mas a tensão é a mesma. A instalação elétrica das nossas casas ela é feita em paralelo, porque a tensão dos nossos aparelhos precisa ser a mesma. Praticamente todos os aparelhos que você tem na sua casa, eles funcionam a 220 volts. Então, todos precisam receber 220 volts. Por isso que a ligação das nossas casas é em paralelo. Se fosse em série, a tensão ia diminuir e não iria dar certo. Além de outros problemas também, porque quando você faz uma ligação em série, se você desligar uma coisa, vai desligar tudo. Se fosse em série, você apagava uma lâmpada, apagava tudo, desligava tudo. E não é assim que a gente deseja. Por isso que é feito em paralelo. O efeito Joule. Lembra que eu falei que as partículas se movem dentro de um fio, corrente elétrica? Pois é. Quando essas partículas atravessam um condutor, elas acabam esquentando, porque elas se chocam com as partículas do condutor.
Então, esse choque, esse atrito gera calor. Ó, faça assim, ó. Pega as suas mãos, esfrega aí bem rápido, o mais que você puder, com força. Percebeu que esquentou? Pois é, quando alguma coisa ela se choca com outra, entra em atrito, acaba esquentando. Isso é o que a gente chama de efeito Joule. Esse efeito é o princípio de funcionamento daquela lâmpada amarela de antigamente, aquela que a gente chamava incandescente. Eu tinha raiva dessas lâmpadas porque era muito ruim para ler de noite e tal. Pois é, funciona desse jeito. Os elétrons passam pelo aquele fiozinho da lâmpada. Você talvez já tenha visto uma lâmpada daquela quebrada ou queimada, sei lá. Tem um fiozinho lá dentro, bem fininho. Pois é, quanto mais fino o fio, mais difícil as partículas passarem, mais apertado. Então vai esquentar mais. No caso da lâmpada, ele esquenta tanto que ele fica brilhando. É assim que funciona aquelas lâmpadas antigas. Isso também é usado nos aquecedores, como por exemplo a torradeira, o ferro de passar. Lá dentro daquele aparelho tem uma resistência que nós chamamos, que oferece dificuldade para essas partículas passarem. É uma resistência, é um resistor. E aí você fornece a corrente elétrica, vai passar por ele e vai fazer com que ele esquente. Mesma coisa com o chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro elétrico tem uma resistência bem grande. A corrente vai passar, vai esquentar e vai aquecer a água. Esse efeito, às vezes, ele é ruim. Por exemplo, o processador de um computador, ele também esquenta bastante. E se ele esquentar demais, o processador pode derreter e você perder seu computador. Por isso que tem o cooler do computador, que é aquele ventiladorzinho que tem aqui, ó, que fica saindo um ventinho aqui. Pois é para isso, o processador vai esquentando e aí ele precisa ser resfriado, senão ele vai acabar derretendo. E isso também pode causar acidentes. Por isso que nas casas tem os disjuntores, os fusíveis, para evitar esse tipo de coisa também. Porque ó, tá aqui o fio, vou pegar esse fio aqui. Se a quantidade de corrente que passa aqui, a amperagem for muito alta, além do projetado para esse fio, pode acontecer de esquentar demais o fio e vir a derreter. Isso pode causar incêndios ou curtos-circuitos. Por exemplo, tem dois fios aqui. Se um fio desse esquentar demais, esse plástico isolante que tem aqui pode derreter. Se ele derreter, um fio pode encostar no outro e fazer o famoso curto-circuito. E quando isso acontece, aí pode causar incêndio, pode causar sérios problemas. Para isso que serve o disjuntor. Quando isso acontece, ele percebe que está passando muita corrente nos fios e aí ele desliga. Se o disjuntor da sua casa desligar, tem alguma coisa errada. Não é culpa do disjuntor. Se ele desligou, é porque algum aparelho está consumindo energia demais, além do que foi projetado. Então ele está agindo para a sua segurança. Bom, gente, então vou parar por aqui. Basicamente é isso. Espero que tenha dado para entender. Eu sei que é um assunto meio complicado, precisa de muitos pré-requisitos para entender. Mas é isso. Leia o capítulo, assista esse vídeo com calma de novo se precisar. Pode procurar na internet mais vídeos para ajudar. E eu quero que vocês respondam a questão 2, a 3, a 6 e a 7 da página 97. Responda no caderno, tira uma foto e me envie no Google Sala de Aula. Tchau e até a próxima.